Olá, amigos tricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da tricultura brasileira. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos juntos mais uma vez para ampliar o nosso conhecimento sobre a tricultura. É muito bom ter você aqui com a gente, na tela do seu computador, na tela do seu celular. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o pesquisador da Embrapa, Eduardo Girardi, e o pós-doutorando do Fundecitrus, David Carvalho. A nossa prosa é sobre a importância e os benefícios da poda para a nossa citricultura. A gente sabe que com o avanço do greening, essa técnica é uma estratégia eficiente para melhorar o manejo da doença, mas isso exige procedimentos adequados e é disso que nós vamos falar aqui. A prosa, você já sabe, sempre rende. Girardi, Eduardo Girardi, muito obrigado pela presença. Obrigado, Brandão. É uma satisfação poder contribuir. Muito bem. E com certeza contribuirá. David, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Brandão. Vamos lá. Girardi, em algum momento da história da nossa citricultura começaram os adensamentos dos pomares. Então, é uma medida que num primeiro momento visa a produtividade, né? Mas tem seus impactos, tem suas implicações. E uma dessas implicações é a necessidade de poda. Eu queria que você falasse da poda nessa conjuntura histórica e qual a importância dela na citricultura de hoje. Perfeito, Brandão. Então, quando você pega uma planta de laranjeira, né, para exemplificar uma planta de citros, a mais importante aqui no Brasil é a laranjeira. Se ela não tiver restrições para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, ela é uma árvore que pode passar de 5 metros de altura e que tem um crescimento gradativo ao longo do tempo. Tá. E sem restrições, ela consegue produzir e frutificar abundantemente. Em tese, não precisaria nem ser podada. Mas essas árvores são manejadas dentro de um pomar comercial, espaçadas entre si, entre ruas e entre plantas dentro de cada rua. Perfeito. Então isso é necessário para você fazer um pomar comercial, organizado, visando produtividade. Desde os anos 80, os espaçamentos que se praticavam na época, em torno de 350, às vezes até menos árvores por hectare, isso dava 8 metros por 4 metros, por exemplo, entre as plantas, vem gradativamente reduzindo, buscando maior produtividade, como você falou, principalmente nos primeiros anos após o plantio, porque as árvores ainda são pequenas, e aí você aperta o espaçamento para tentar ter mais produtividade. Ao longo dos anos, isso vai mudando. Muito bem. Crescendo. Sempre houve esse avanço, e a partir da constatação do HLB, do greening, né, em São Paulo, em 2004, percebeu-se que houve uma reação a essa doença que causa perda de árvores, que tem que ser erradicadas, para se compensar, aumentando a densidade de plantio. Isso aconteceu até pelo menos 2017, 2018, houve um aumento muito grande da densidade de plantio, de 350 para mais de 600 árvores por hectare. Em alguns pomares até chegou a 800, 900. 800, 900 mil plantas por hectare. Tá. Usando praticamente as mesmas variedades vigorosas de porto, enxerto e de copa que sempre se usou. Tá. Então, até se passou um pouco do limite do razoável. Nos últimos 5 a 6 anos, a gente percebe um ajustamento, né? Os produtores começaram a tirar esses excessos, aprender, né? Com alguns casos que não foram bem manejados, e em torno de 550, 530 plantas por hectare é o que se pratica hoje, que ainda é um adensamento bastante grande em termos do histórico dessa prática. Existe resistência ainda dos tricultores? Aqui é uma instituição historicamente relacionada à fitossanidade, né? A poda está relacionada indiretamente à fitossanidade, ela é um trato cultural, né? Então ela também é um assunto, em tese até novo no Fundecitrus, quando você pega aí nos últimos anos, ele aparece, esse assunto aparece mais. Existe ainda resistência? Como é que o citricultor no campo lida com a poda? Como é que é isso para ele? A poda é uma prática muito antiga na citricultura, né? A gente tem que lembrar que existem basicamente
4 tipos de poda, né? Tá. Aquela poda de formação, quando você prepara aquela muda, aquela planta jovem no campo, a se estruturar aos seus ramos, à sua forma, que é uma poda, assim, relativamente mais simples e fácil de ser feita, que o produtor está bem acostumado. Depois você tem uma poda muito ligada à fitossanidade, que é aquela poda de limpeza, onde você elimina ramos doentes. Isso era praticado na época do amarelinho, CVC, leprose, né, outras doenças, enfim, muitas vezes até de podridões, né, de fitóftora. Então, é uma limpeza geral, né, em que você retira ramos, aqueles ramos chamados ladrões, que são excessivamente vigorosos do porta-enxerto, é a poda de limpeza. E aí, essas o produtor sempre aceitou bem, né, são podas pontuais. Tá. Quando você entra nas podas de manutenção, né, de tamanho, para controlar o tamanho da árvore, justamente porque ela está dentro de um espaçamento que você não pode mudar. Então, uma vez que você fez o espaçamento plantio, durante 20 anos aí, pelo menos, você não pode mudar. Então, você é obrigado a fazer uma poda. Ou aquela poda de condução, de produção, essa gera mais dúvidas. Tá. Porque ela tem uma implicação diversas, que a gente vai estar aqui discutindo nesse programa, sobre a produtividade também das árvores e também sobre a qualidade. E é isso que esse é um tema que realmente é importante a gente trazer aqui novidades, informações e discutir bem para o citricultor. Para falar dessas novidades, eu já convido o David a entrar na nossa conversa aqui. De maneira geral, David, quais são os benefícios da poda? O que ela pode trazer, contribuir para o dia a dia no campo? São diversos os benefícios que a técnica da poda ela pode trazer para a cultura dos citros, desde a eliminação de ramos doentes, né, a limpeza, até mesmo a melhoria na qualidade dos frutos, né? Porque com a poda eu abro a minha copa, então eu vou ter uma maior possibilidade dos frutos ter uma maior irradiação solar, e, consequentemente, vai estar melhorando a qualidade tanto física quanto interna, no quesito de coloração, de quebra de cor desses frutos, e também da qualidade interna, maior concentração de sólidos solúveis, né, de açúcares no interior desses frutos. Muito bem, muito bem. O Girardi, só que a poda, ela pode também estimular, ela vai estimular o excesso de brotações. E aí a gente entra na questão do greening. Sabemos que o psilídeo tem preferência por esse tecido da brotação, tecido mais tenro, coloração, textura, enfim. Como é que se equilibra isso? A poda e o controle e o manejo do greening. Pois é, né, Brandão? A gente podia até dizer que o broto é o campo de batalha contra o greening, né? Porque é ali que acontece tudo, é onde o vetor psilídeo se alimenta, se reproduz, ele adquire e transmite a bactéria. Então, hoje está muito claro que proteger as brotações, né, do estágio mais novo, até quando elas começam a amadurecer, é fundamental no manejo integrado do greening. E aí você pensa, bom, mas a poda resulta quase sempre em brotação, né? Ela estimula, após os cortes que são feitos na planta, a brotação. Isso não é um contrassenso, né? O produtor pode perguntar. Aí, primeiro a gente tem que entender que a planta sem poda, ela também vegeta e também brota. Tá. É natural para as plantas de citros brotarem, elas precisam da brotação para crescer, e uma boa parte dessas brotações são onde ocorre também o florescimento, a produção. Então ela precisa de que isso aconteça. E naturalmente ela vai brotar em ciclos. Esses ciclos dependem muito das condições climáticas, do manejo, se é irrigado ou não, né, das variedades, mas basicamente você tem 2, 3, 4 ciclos de brotação. Quando você poda, a depender da época que você poda, da intensidade que essa poda é feita, você vai estimular menos ou mais essa brotação. Tá. E o princípio é o mesmo. Você tem que proteger essas brotações, sejam as espontâneas, sejam aquelas resultantes do seu manejo. Tá. Por quê? Porque se você também não podar, por exemplo, um pomar adensado, pode também incorrer num erro, porque as plantas começam a crescer de tal maneira
que, além de se sombrearem e começar a prejudicar a produtividade, elas podem impedir a passagem de máquinas, podem ficar grandes demais que os pulverizadores não conseguem cobrir adequadamente. Então a poda, ela pode ser um instrumento para ajudar no manejo, desde que você compreenda os limites e as necessidades de proteção que ela vai pedir. Acho que quando a gente estava falando esse tempo todo recente aí sobre crescimento da população do psilídeo e da importância da qualidade das pulverizações, a poda também estava relacionada com essa qualidade de pulverização, né? Com certeza, né? Quando você maneja a citricultura contra o greening, né, você tem que fazer de tudo para que o seu sistema produtivo, o seu pomar, seja o menos favorável possível ao vetor e à bactéria e o mais favorável possível às práticas de controle, de manejo. E é possível fazer uma associação entre poda e pulverização, uma espécie de um calendário, alguma coisa assim? As pulverizações para a proteção das plantas de citros, Brandão, visando, né, o controle do psilídeo, praticamente são contínuas, né? A gente sabe hoje que com um período maior do que 14, 15 dias de intervalo de pulverização, você não consegue ou proteger a árvore de ser infectada, mas principalmente de evitar que o psilídeo se reproduza e comece a ter um novo ciclo, uma nova geração. Então isso é um calendário praticamente que se estabeleceu, com algumas exceções de períodos com população muito baixa, que a planta não brote, regiões com menor incidência. Mas é um caráter preventivo. A poda, justamente para responder essas dúvidas, vem sendo objeto de novas pesquisas muito interessantes pelos projetos do Fundecitrus, em parceria com a Embrapa e outras instituições, para justamente responder, né, quais os períodos adequados, qual a intensidade adequada, que não prejudique a produção, mas que também facilite o controle do HLB. E é uma pergunta que eu vou fazer para o David, que com certeza é objeto desses estudos aí. O melhor momento, David, para fazer a poda e o que leva em conta? Leva em conta a idade da planta também? Como é que é isso? Sim, com certeza. Como o Girardi mencionou, né, essa questão foi o que motivou a nossa equipe a desenvolver, né, tá avaliando, né, diferentes períodos de poda para estar de forma assertiva indicando para o produtor qual o momento ideal de poda. E o que já se sabe? E a gente não se baseou no calendário agrícola da fazenda, mas sim na fenologia da planta, respeitando a idade da planta. Então, nós vem avaliando diferentes blocos de laranja doce sobre diferentes condições, tanto sequeiro quanto irrigado. Então, a gente quer ver a interferência também desses dois manejos na produção, brotação, e a gente vem avaliando em diferentes estágios fenológicos, entre ele uma poda mais precoce na pré-florada, né? Ainda quando a gente está num período de seca, até estendendo no crescimento do fruto, quando a gente já tem água disponível, né? E então a gente vem vendo, após 4 ciclos de poda, aproximadamente 4 anos, a gente observa que a poda realizada na pré-florada e a tardia realizada no crescimento do fruto é a poda que é mais interessante para ser realizada, porque tem um menor impacto na produção, na questão de brotação, é aquela que induz menor quantidade de broto ao longo do ano. No entanto, quando a gente vai para os outros períodos de poda que a gente avaliou, que foi na queda de pétala e na queda fisiológica do fruto, a gente viu que a poda realizada, né, após vários ciclos, nesses 2 períodos foram os que mais afetaram, tanto na produção quanto no estímulo de novas brotações, né, novos alimentos para o psilídeo. Então, o produtor ele tem que estar atento em relação ao período mais adequado para se realizar a poda, porque pouco estudo foi realizado sobre as nossas condições, né, climáticas. E esses estudos estão em andamento? Estão em andamento, tá, para finalizar agora, né? E a gente já tem e consegue, de forma afirmar, né, de forma assertiva, que esses são os melhores momentos adequados para se realizar a poda.
Muito bem. Ô, David, eu queria que você falasse dos dois tipos de poda, da poda manual e da poda mecânica. Qual as diferenças práticas e são complementares, uma anula a outra, como é que é? Sim, nós temos esses dois tipos de poda, né? A mecânica, com o uso de podadeiras, né? Ela é mais efetiva na questão do tempo, você consegue otimizar, né? Essa técnica na sua propriedade. No entanto, a gente tem a manual também, que já vem sendo utilizada no meio horticultural, né? Há muitos anos. A questão da poda manual, ela é mais utilizada para frutos de mesa, né? A gente sabe. E a questão da mecânica, ela pode ser empregada em grandes áreas, né? E a gente sabe que uma não anula a outra, pelo contrário, elas podem se complementar, como é o caso da manual, que no estágio inicial de desenvolvimento da planta, né? O produtor ele pode vir com a poda manual, retirando os ramos ladrões, os chupões, os ramos com crescimento muito vigoroso, né? Então, cortar esse vigor inicial da planta. Bom, é isso, né? Ela não anula. Ao contrário. Ao contrário. Muito bem. Girardi, você que é estudioso da citricultura, em outros países, em outros parques citrícolas, como é que é essa relação dos citricultores com a poda? Ela é uma prática comum ou não? Ela é uma prática estritamente brasileira, por o adensamento ser uma coisa mais nossa ou não? Não é assim? Não, a poda é uma prática bastante utilizada em várias regiões produtoras do mundo, Brandão. Quando você vai para uma citricultura de mesa, na Europa, Califórnia, outros países, né, você vê que a poda é bastante frequente. Eles fazem as podas com o objetivo também de controlar o tamanho da planta, como a gente. Isso é muito importante para uma fruta de mesa, como também para equilibrar, né, vegetação, frutificação. Muitas vezes tangerinas são mais exigentes, às vezes, nesse manejo de poda. Limoeiros também, que são plantas muito vigorosas. Então, cada tipo de citros tem um uso, né? Nas regiões que têm um objetivo mais industrial, como o cinturão citrícola, né? São Paulo, Minas Gerais, Paraná e a Flórida, também se praticou, né? E se pratica há muitos anos a poda, mas de uma forma, como o David comentou, mais extensiva, geralmente completamente mecanizada, com algum complemento manual, até pelo perfil das propriedades que são maiores e pelo objetivo que é produzir essencialmente laranja para processamento. Então você tem uma outra forma de conduzir. Um ponto também bastante importante, Brandão, é essa história não só do tempo, né, que o citricultor tem que estar atento ao tempo, né, em que momento fazer a poda, mas a intensidade. Isso também é importante a gente comentar. O que seria a intensidade? Quantas vezes? A intensidade, não é a frequência. A intensidade é o quanto que eu vou cortar da planta. Perfeito. Né? Porque quando você pega uma planta de citros, Brandão, ela produz mais ou menos frutos até uma profundidade de 1 metro no interior da sua copa, que é onde tem penetração de luz. Mais fundo que isso, é muito escuro, sombreado, não produz. Quando a gente vai no pé de laranja grande, ele é oco, né? Só produz por fora. Tem razão. Então, quando a gente faz uma poda que aprofunda demais nesse volume de produção, praticamente não sobra vegetação e fica só os galhos mais grossos. Eles não têm condições de florescer, eles só vão vegetar. Então, isso que aconteceu, muitos enganos, muitos erros, uma poda muito drástica que anulou a produtividade, principalmente naquelas variedades que são mais tardias e que, quando você vai podar, praticamente sempre tem fruto, como a pera, a valência. Então, nos estudos que o David vem conduzindo, as podas são geralmente anuais, pelo menos anuais. Quanto mais cedo, melhor, para evitar cortes muito grandes nas árvores. Eu sempre faço uma brincadeira. Quando você faz uma poda, você não pode ver o outro lado da árvore. Você não pode ver o oco dela. Você tem que fazer uma poda que sobre ainda um painel de vegetação. Essa é uma poda interessante. Geralmente são ramos menos grossos do que 1 centímetro. Porque se você aprofundar demais, você pode impactar muito a produtividade. E assim, você está sendo bem específico. Então, quando você coloca 1 centímetro,
Você acha que vai ser possível gerar informações, materiais numéricas mesmo, com informações concretas? Vai cortar 10 centímetros de galhos que tenham tanto de espessura? Você acha que vai chegar nesse... Os estudos que estão sendo conduzidos são justamente com esse tipo de parâmetro, diâmetro de ramo podado, época que poda, a biomassa, né, David, que está sendo depositada no chão. Tá. E depois de 4 ciclos de poda, a gente tem visto produtividades acumuladas semelhantes aos controles que não são podados, né, principalmente nessas épocas que o David explicou. Girardi, a gente falou um pouco aí de passado, estamos falando muito de presente, mas tem um futuro se anunciando aí diante de tantos desafios. Desafios fitossanitários, estamos fazendo 20 anos do greening, desafios de atender ansiedades do mercado, de ter uma produção mais sustentável, desafio de se plantar com mudanças climáticas que vêm ocorrendo, desafio de ser mais moderno, de sermos mais modernos, de ter até questão social envolvida quando você entra com a mecanização da colheita, enfim, há um horizonte rico, repleto de possibilidades, e é o que a gente vem chamando de nova citricultura. E nesse cenário, que ainda está se desenhando, não sabemos exatamente como vai ser, mas sabemos que a poda será fundamental. Você acha que a poda é um caminho sem volta, algo que veio para ficar? Essas mudanças já estão sendo incutidas na cabeça do citricultor, no comportamento dele, na cultura dele, e principalmente, como é que você vê essa relação entre poda e citricultura do futuro? Com certeza, né? Esse cenário que a gente vive hoje é um cenário claramente de transição. Sim. Novos elementos estão se estabelecendo, regiões em que a citricultura é afetada pelo greening, né, de uma forma muito intensa, até novas regiões onde a doença praticamente não ocorre, e vai ser feito um trabalho muito forte de prevenção. E os próximos 10 anos vai se surgir uma citricultura nova em cima de todos esses elementos. O que eu acho que junta qualquer uma dessas situações é a busca por maiores produtividades, melhor qualidade e maior eficiência de operações. Por isso que eu acredito que a poda se tornou realmente fundamental na citricultura e vai ser um elemento importante no futuro. Você caminha hoje para ter variedades novas que têm um tamanho menor, principalmente porta-enxertos ananicantes ou semi-ananicantes, que permitem maior adensamento e reduzem a necessidade de poda, mas não anulam. O risco da atividade faz com que o produtor busque, os investimentos que ele vem fazendo, busque retornos mais rápidos. E aí a densidade obriga ele, às vezes, a tomar esse caminho. A presença da doença, que implica em risco, né, de contaminação e perda de árvores, também faz com que ele tenha que ir para esse caminho. Então a poda ela tem que ser enxergada como um instrumento a favor e que dentro dos limites dela você tem que conhecer, desenvolver, aprender, adaptar na convivência com a doença, no sentido de favorecer o controle do vetor usando a poda como um instrumento a seu favor. Muito bem. David, alguma consideração final, seu recado para o citricultor? Bom, acredito que essa técnica, né, ela é fundamental, né, para a nossa citricultura moderna, como o Girardi mencionou, né, mas que o citricultor ele tem que estar atento, né, de como ele vai fazer essa poda, né, esse manejo de forma adequada. Então, por isso, né, a gente aqui do Fundecitrus está desenvolvendo esse tipo de estudo para dar suporte ao citricultor. Muito legal. Girardi, suas considerações, recomendações, observações finais. Brandão, acho que é muito oportuno, né? O podcast é um excelente meio de comunicação para levar para o citricultor e para o técnico as informações mais atuais, né? Novidades, o que está sendo feito de pesquisa, de assuntos relevantes para a citricultura. E eu fico muito satisfeito, né, de ver a poda fazer parte, né, agora do portfólio do Fundecitrus e cada vez mais, para justamente ajudar o citricultor e o técnico a tomar as melhores decisões. Muito bem. E ele tem que buscar sempre os técnicos para melhor orientação. Muito bem, recado dado por todos.
Eu agradeço a sua presença, Eduardo Girardi. Mande um abraço a todos da Embrapa. David, obrigado também por gentilmente aceitar o convite, compartilhar bastante conhecimento. Hoje a gente fica por aqui e eu lembro que você pode acompanhar o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado no canal. E o mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê. Até mais!